Os goleiros, sem sombra de dúvida, a profissão mais ingrata do futebol. Únicos em campo, literalmente, eles são os protagonistas da nossa lista top 6 de hoje. Diferente de se falar sobre artilheiros, ataques ou mesmo técnicos, listar goleiros por suas qualidades é uma tarefa mais ingrata por conta da subjetividade. O objetivo deles não é marcar gols ou dar assistência, o que é bem fácil de contabilizar, mas sim impedir que isso aconteça com seu time. Jogos sem levar gols, defesas difíceis, média de gols sofridos por jogo, tudo isso entra em consideração para tentar mensurar as qualidades de um grande arqueiro. 6. Kepa Arrizabalaga, Chelsea, 35 jogos, 16 clean sheets, 32 gols sofridos. Contratado junto ao Athletic Bilbao pela bagatela de 71 milhões de libras esterlinas, quase 340 milhões, Kepa é o goleiro mais caro da nossa lista, e do mundo. A fase do Chelsea é um pesadelo, é bem verdade, mas isso não tira o brilho das atuações do jovem Kepa, principalmente no começo da temporada, que foi quando o espanhol acumulou a maior parte dos seus excelentes 16 clean sheets. Jogar na Premier League, o campeonato mais acirrado do mundo, e ter entrado em campo contra Agüero e saído sem levar gol, por exemplo, é feito digno de aplausos. Embora isso não conste nos nossos critérios, o arqueiro de 24 anos é famoso por defesas difíceis e muitas vezes plásticas, e talvez por isso os Blues tenham pago tão caro ao Athletic Bilbao para tê-lo no elenco. Com média de 0,91 gol sofrido por jogo, o goleiro do Chelsea compensa isso e ganha o 6º lugar da nossa lista por seus fantásticos 16 jogos sem ser vazado, o que, numa zaga com David Luiz e Rudiger se aventurando no ataque toda hora, um Azpilicueta mais perdido que surdo em bingo e um Marcos Alonso que faz o Danilo Avelar parecer o Roberto Carlos, é para glorificar de pé. 5. Jan Oblak, Atlético de Madrid, 30 jogos, 14 clean sheets, 25 gols sofridos. Unanimidade entre a maior parte dos entendidos do futebol. Oblak é um dos melhores goleiros do mundo na atualidade, mesmo que só tenha ficado em quinto na N-lista da temporada. Se alguns dos nomes anteriores poderiam despertar caretas no leitor, chegou a hora de falarmos de um arqueiro mais do que consagrado. O esloveno defende o Atlético de Madrid desde 2014, e de lá para cá os colchoneiros se tornaram ainda mais famosos pela defesa sólida e difícil de vencer, e foi exatamente assim que faturaram a Liga Europa da temporada passada, por exemplo. Responsável por fazer do Atlético de Madrid a defesa menos vazada de La Liga em todos os campeonatos desde a temporada 2015-16, o arqueiro esloveno de 26 anos é daqueles casos que dá desgosto pensar que dificilmente veremos numa Copa do Mundo, mas na nossa 6ª posição veremos, ainda mais com seus 14 jogos sem tomar gol até agora e invejável média de 0,83 gol sofrido por partida. 4. Peter Gulacsi, RB Leipzig, 25 jogos, 13 clean sheets, 19 gols sofridos. Mais um caso de goleiro que subiu da 2ª divisão com seu time e está jogando demais. O arqueiro do RB Leipzig pode se gabar de ter a defesa menos vazada da Bundesliga. Esse é o último semi-conhecido da lista, prometo. Peter Gulacsi é o goleiro do RB Leipzig, um time não exatamente muito querido pelo torcedor de futebol em geral, já que é visto como uma criação absolutamente artificial de uma empresa. Ainda assim, muitos bons atletas têm vestido a camisa do time da antiga Alemanha Oriental nos últimos anos, e esse húngaro é um deles. Contratado pelo Liverpool quando tinha só 17 anos, Gulacsi passou despercebido na Inglaterra e só se tornou alguém na Alemanha, anos depois, na temporada 2015-16, quando chegou ao Leipzig e ajudou o time a subir para a 1ª divisão da Bundesliga. De lá para cá, o time da Red Bull foi alçando voos cada vez mais altos, mas sua defesa nunca era lá grande coisa, até agora. O goleiro húngaro é o menos vazado de todo o campeonato alemão, tendo levado só 18 gols em 21 jogos na Bundesliga. Somando todas as competições, o jogador, que foi eleito o atleta húngaro do ano em seu país, contabiliza 13 clean sheets e média de apenas 0,76 gols sofrido por partida. 3. Wojciech Szczesny, Juventus, 26 jogos, 14 clean sheets, 18 gols sofridos.
Em sua primeira temporada como titular da Juventus pré-valer, Szczęsny é o goleiro menos vazado da Série A e provavelmente vai levantar o caneco do italiano com a velha senhora. Ser chamado para substituir ninguém menos que Gianluigi Buffon não seria tarefa fácil para nenhum goleiro no mundo, mas foi isso que aconteceu com o polonês, cujo nome aterroriza locutores mundo afora desde que ele despontou no Arsenal, há quase 10 anos. Dá pra dizer que Szczęsny só assumiu o gol da velha senhora pré-valer quando a lenda viva Buffon deixou o clube para jogar no PSG, no fim da temporada passada. Neste curto período, o arqueiro teve 26 jogos para provar que estava à altura do campeão mundial com a esquadra azurra em 2006, e não desapontou. É verdade que o polonês é um dos que menos entrou em campo aqui na nossa lista, mas ainda assim conseguiu impressionantes 14 clean sheets, além de ter uma média inacreditável de apenas 0,69 gol tomado por jogo. Szczęsny pode contar com o melhor time do campeonato italiano para ajudá-lo, mas isso não tira os méritos do goleiro de nome impronunciável embaixo das traves. Bronze para ele. 2. Ederson, Manchester City, 35 jogos 16 clean sheets 26 gols sofridos. Ederson foi campeão com o Manchester City na sua primeira temporada com o time azul. Chegando ao topo da lista, o primeiro brasileiro que aparece é Ederson, responsável em defender o gol do Manchester City. Falar do ataque dos Citizens é chover no molhado, já que são os recordistas de gol do campeonato inglês e estão fazendo um grande esforço para repetir ou superar o feito da temporada passada outra vez. Enquanto Agüero, Sterling e Gabriel Jesus se divertem marcando gol à torto e à direito, o torcedor do Manchester City pode dormir sossegado sabendo que também tem um goleiro extremamente competente. Claro que uma zaga de luxo e qualidade sempre ajuda, mas Ederson já provou várias vezes que é um nome de confiança quando é solicitado, vide sua ótima média de apenas 0,74 gols sofrido por partida, além de 16 clean sheets na temporada, conquistados contra gente grande como Arsenal, Chelsea e até o próprio Liverpool. 1. Alisson, Liverpool, 32 jogos 16 clean sheets 22 gols sofridos. Se o Liverpool continuar jogando como está, não apenas Alisson vai terminar o campeonato inglês como o melhor goleiro, como os Reds podem ser campeões pela primeira vez em quase 30 anos. O titular da seleção brasileira e do Liverpool é quem leva a medalha de ouro da nossa lista de melhores goleiros da atualidade. Alisson já tinha se provado um grande goleiro na Roma e foi por isso que despertou o interesse do Liverpool, cujo projeto de ser campeão finalmente estava tomando formas realmente concretas. O goleiro brasileiro conquistou 16 clean sheets em 32 jogos, ou seja, saiu de campo sem ser vazado em metade de todas as ocasiões, um feito de cair o queixo até para a gente como o recém-falecido Gordon Banks e Levi Yashin, o Aranha Negra, que só tomou gol em 1/3 dos jogos de sua carreira de melhor de todos os tempos, aliás. Alisson não conseguiu parar o ataque da Bélgica na Copa do Mundo de 2018, é verdade, mas pode estar prestes a ajudar o Liverpool a conquistar seu primeiro campeonato inglês desde 1990, e isso já o tornaria uma verdadeira lenda na cidade dos Beatles e no mundo, provavelmente. O que acharam do vídeo? Gostaram? Se sim, se inscrevam, deixa like e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!